para hoje, eu escolhi uma palavra que Deus assim tem tocado no meu coração já há um tempo, para dividir aqui com vocês algumas reflexões. É uma palavra bastante conhecida de Mateus 5, Sermão do Monte, quando Jesus prega para os seus discípulos. E posso dizer que o nosso papel, né, e a nossa influência como seguidores de Jesus no mundo estão exatamente nesse sermão, neste capítulo. Então, para começar, vou pedir que vocês abram a Bíblia de vocês em Mateus 5, versículo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 13 para começar. Conseguiram? Amém? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Primeiramente, eu gostaria de fazer um questionamento inicial aqui. Quem se sente sal aqui? Quem se sente sal? Quem se sente sal? Amém? Quem se sente luz aqui? Amém? Aí também quem está on, semear on, pessoal que está conosco acompanhando no virtual. Quem aqui é sal? Quem aí é sal? Quem é luz? Aqui, quem diz nesse versículo, né, do versículo 13 ao 16, vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo, é Cristo. Ele está dizendo isso para nós. Ele está dizendo assim, olha, você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Então, que você possa falar para você mesmo agora, né, abrir a sua boca e falar, eu sou o sal da terra. Vamos falar? Eu sou o sal da terra. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Amém. Né? Na Bíblia diz que aquilo que nós pronunciamos com a nossa boca, né, Deus, ele vai acatar. Mas é Ele mesmo que já diz que nós somos o sal e a luz, né? Então, nesse sermão do monte, o que é que acontece, né, inicialmente? Jesus, vendo as multidões, ele resolve subir ao monte. Ele sobe ao monte e quando os discípulos se aproximam dele, ele passa a ensiná-los. A ensinar quem? A ensinar os discípulos. Ele inicia com as bem-aventuranças. Então, se vocês forem depois, mais tarde, abrir a Bíblia, lá em Mateus 5, vocês vão perceber que Jesus começa com as bem-aventuranças. E aí, conhecedor como ele é da palavra de Deus, ele cita algumas passagens do Antigo Testamento, quando ele fala das bem-aventuranças. Então, por exemplo, ele cita Isaías 55, versículos 1 e 2. O que diz Isaías no capítulo 55? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
porque serão fartos. Então, em cada bem-aventurança que Jesus coloca, ali em Mateus 5, ele está, na verdade, traçando ali o caráter do cidadão do reino. Quem é esse cidadão do reino? Somos nós, é o sal e a luz. Em Salmo 24:4, ele coloca: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Salmo 24:4. Ele passa, então, a ensinar os discípulos ali no monte, preparando já esses discípulos. Porque logo depois das bem-aventuranças, em seguida, ele passa a falar da missão desse cidadão do reino. Então, primeiro, ele coloca o caráter desse cidadão do reino, e depois ele passa a falar da missão desse cidadão do reino. E qual é a missão desse cidadão do reino? É influenciar o mundo sendo sal e luz. Tá? Fica claro que não se trata apenas de crer. Então, quando você recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, você crê, né? Você crê que Ele é. Então, não é somente crer, mas você terá que também que agir de acordo. E essa ação vai fazer de você esse influenciador. Hoje nós temos os influencers, né? Então, é uma palavra nova, mas Jesus ali, naquela época, ele já tinha feito de seu discípulo, de cada um de seu discípulo, agente de transformação no mundo. É isso que os influencers fazem. Então, nós também somos agentes de transformação no mundo. Mas, obviamente, né, dado por Deus. Então, inicialmente, voltando ao versículo 13 de Mateus 5, ele diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, por enquanto, nós vamos ficar nessa parte do Mateus 13, tá? Do 5:13. Aqui, o que é que nós vemos quando ele diz, vós sois o sal da terra? Nós vemos aqui que Jesus, como mestre dos mestres, né, professor dos professores, ele fez uso de uma importante estratégia, né? Ele fez uso da alegoria. Aliás, ele usa bastante essa estratégia da alegoria. O que é a alegoria? A alegoria é um símbolo ou uma imagem concreta, como o sal, como a luz, para representar ideias, conceitos que muitas vezes podem não ser concretos, podem ser até abstratos. E nessa passagem, fazendo uso dessa estratégia, ele usa uma figura de linguagem que nós chamamos de metáfora. A metáfora, ela faz uso de uma palavra, mas não com o significado do dicionário. Ela faz uso da palavra, criando para a palavra um novo significado. Então, se você for procurar sal no dicionário, você não vai encontrar lá discípulo de Jesus, né? Se você for procurar luz, não vai estar lá discípulo de Jesus. Esse é apenas um significado que nós estamos criando, tá, para a palavra. E Jesus, ele faz uso da metáfora não só para enriquecer o texto. A metáfora, ela enriquece o texto, ela torna o texto mais bonito. Mas também a metáfora, ela adiciona maior expressividade, com significados mais vívidos. Há um maior impacto quando Jesus fala, vós sois os sal, ao invés de vós sois os agentes de transformação deste mundo.
Então, quando ele coloca vós sois o sal, ele vai dizer muita coisa para nós aqui, enquanto sal, que apenas como agente de transformação desse mundo, não iria dar para ele falar. Tá? Então, a metáfora ela ajuda a aprofundar a ideia, a aprofundar o tema. Então, ela leva a uma reflexão profunda também. E a palavra de Deus é para isso também. Nós temos que ler ali a palavra que está escrita naquelas linhas, mas nós temos também que entender, refletir no que está nas entrelinhas. Então, a metáfora ela tem isso. Ela é uma importante ferramenta, ela é uma ferramenta poderosa na linguagem, porque ela traz um mundo de significados, não só emocionando, não só enriquecendo aquilo que está sendo dito, mas facilitando também a memorização. E fica mais difícil de nós nos esquecermos. Veja bem, Jesus ele ensinou por meio de alegorias. Ele criou parábolas, ele usou o concreto para nos trazer ideias mais abstratas, para que nós não viéssemos a esquecer. Tá? Então, quando Jesus falou para os seus discípulos, vós sois o sal da terra, eles logo entenderam o que ele estava dizendo com essa metáfora. Com certeza eles entenderam. O que é que eles entenderam? Olha, vocês são um fator de conservação da sociedade de hoje. Então, enquanto sal, eu sou um fator de conservação na sociedade de hoje. Você também, cada um. E esse fator de conservação da sociedade é um grande privilégio da parte de Deus. Deus, ele nos escolheu. É um grande privilégio. Não somos nós exatamente que escolhemos a Deus. Ele nos escolheu primeiro. Aliás, tudo que nós aprendemos porque Deus primeiro nos ensinou. Então, nós temos que levar isso conosco. Né? Nós somos esse fator, nós somos esse sal de conservação na sociedade de hoje. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre este fator, sobre o que é ser sal. Né? O sal ele tem um valor muito alto. Na época de Jesus, ele tinha, né, um valor muito alto. E para mim ele continua sendo, como dona de casa, como cozinheira. Nós sabemos que o sal, ele é o tempero mor, né? Ele é aquele tempero, o chefe mor dos temperos. Você pode deixar de colocar qualquer outro tempero, mas o sal, ele é utilizado no mundo inteiro. Né? Então, naquela época, o sal não tinha só esse valor dentro da culinária, da cozinha. Ele tinha um valor a ponto de ser considerado um bem valioso. E o sal, então, ele servia para muitas coisas, e não só para o que ele serve hoje para nós. Tá? Então, olha, na época de Jesus, o sal servia para preservar. Por quê? Alguém sabe me dizer? O que o sal pode preservar, conservar? O que o sal pode preservar? Naquela época não havia o quê? Freezer, geladeira. Então, o que eles faziam? Eles adicionavam sal na carne para mantê-la livre do processo de putrefação. O que é putrefação? Apodrecimento. Para a carne não apodrecer. E como eles faziam isso? Geralmente eles cortavam a carne em tiras finas, mergulhavam em uma solução salina para mantê-la conservada por mais tempo. Era isso que eles faziam com a carne. Hoje nós temos esse tipo de carne?
Nós temos esse tipo de carne, tá? Que é a carne seca, é chamada também, se eu não me engano, de charco, uma coisa assim. Há outros nomes também para carne seca. Eu até andei seguindo por um tempo, faz tempo que eu não vejo, um homem que faz esse tipo de salgamento, digamos assim. Então, ele salga e faz até churrasco dessas carnes. Então, se o sal serve para preservar da putrefação, como o sal, nós aqui, como discípulos, discípulas de Jesus, qual é o nosso papel como seguidora, seguidor de Jesus? É impedir a corrupção moral e espiritual no mundo. É um grande papel. E Deus, Ele acredita em nós. Ele entregou para nós esse papel. Nós somos um conservante na sociedade. Olha só. Hoje em dia nós comemos uma série de alimentos aí que, se você for ler a tabela lá nutricional, você não come, porque está cheia de conservantes, né? Mas nós somos um bom conservante, tá? E com a missão do quê? De purificar, tá? Levando a santidade de Deus, levando aqueles que ainda não têm Deus, a santidade de Deus. O sal também é utilizado para dar sabor. Então, ó, preservar e agora dar sabor. Dar sabor o quê? A comida. Quando nós colocamos o sal na comida, nós estamos tornando aquela comida mais agradável ao paladar. Já comeram uma comida sem sal? A hora que você sente que não tem o sal, o que você faz? Pega lá o saleiro, né, e taca sal. Então, esse sabor nós também carregamos enquanto sal. O que seria esse sabor que nós carregamos enquanto sal que nós somos? É o nosso testemunho cristão. Todos nós aqui temos testemunhos. E esse testemunho que cada um aqui tem, ele tem que ser mantido dentro dos padrões de Deus, daquilo para que Deus nos criou. Tá? E aí, o que é que nós vamos mostrar com o nosso testemunho? Que a vida, ela é mais significativa, ela é cheia de propósito. Nós tornamos a vida mais significativa e cheia de propósito, contagiante, quando nós temos Jesus. O sal, ele oferece sentido e beleza à vida com Cristo. E é essa beleza da vida que nós levamos para as pessoas. Então, quando a Nathalie pregou aqui sobre o contentamento, e que Paulo diz que ele aprendeu a ser contente, né? Tanto naquelas situações boas quanto nas situações adversas, é porque nós também aprendemos a estar felizes, contentes o tempo todo, em paz. E como é que nós fazemos isso? Nós temos o Espírito Santo. Essa casa aqui, ela não é habitada pelo meu ser apenas, ela é habitada também pelo Espírito Santo. Ela é casa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai gerando em nós o seu fruto. Qual é o fruto do Espírito Santo? O amor, a paz, a alegria. Então, veja bem, essa alegria, ela vai sendo gerada em mim. Por quê? Porque o Espírito Santo está aqui. Está aí com você também. Tá? Então, o sal, ele dá esse sabor. Tá? Depois nós vamos ver melhor quando o sal não dá o sabor que ele precisaria dar. Tá? O sal também, na época de Jesus, era usado como propriedades medicinais. Para, por exemplo, curar feridas. Muitas vezes se juntava, misturava o sal ao mel,
E aquela mistura ali servia para curar feridas, tá? Então, se você é sal, você também vai ter com você essas propriedades medicinais. Por quê? Porque você vai ser ali um elemento vivo de cura. Então, nós levamos a cura de Deus para os que se encontram enfermos. Enfermos fisicamente, espiritualmente. Como que se chama isso? Restauração. Nós levamos a restauração de Deus. O sal também era usado como símbolo e valor. Como assim símbolo e valor? O sal, ele é símbolo de valor e pureza. E ele era muito utilizado em rituais e cerimônias religiosas. Cerimônias realizadas pelos sacerdotes da época, tá? Então, ele é símbolo de purificação e de fidelidade. E nós devemos reconhecer em nós esse valor, porque é Deus quem nos dá esse valor do sal, né? De saber que nós fomos purificados, santificados pelo sangue de Jesus, estando aptos a exercermos a missão que Cristo nos entregou com fidelidade. Tá? Ele também era utilizado como moeda de troca. Vocês sabiam disso? Que o sal era utilizado como moeda de troca? Em culturas e determinadas épocas, o sal era tão valioso que ele servia como forma de pagamento. Tá? Pagamento dos soldados romanos. Os soldados romanos recebiam como pagamento porções de sal. Tanto que a palavra salário, salário é pagamento, não é? Salário vem do latim salarium, salarium, que significa pagamento em sal ou pelo sal. O sal, então, é esse bem valioso. Nós temos um grande valor, tanto que Deus entregou o seu único filho por nós. E agora ele diz, né? Esse filho nos diz: vós sois o sal, vós sois a luz. O sal da terra, a luz do mundo. E o sal, ele é muito utilizado como aliança. Eu me lembro de um encontro que eu fiz na igreja e que foi falado muito do sal enquanto elemento de aliança. O que é uma aliança, né? Em Levítico 2:13, Levítico 2:13. Se vocês não quiserem abrir, ó, já está aqui. Diz assim: toda oferta de manjares temperarás com sal, e não deixarás faltar à tua oferta de manjares o sal da aliança do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. Olha só, é um mandamento de Deus, uma orientação de como os levitas deveriam fazer com as ofertas sacrificadas ao Senhor. E aí o sal nesta aliança, ele tem aí um símbolo de fidelidade e estabilidade. Então, quando iam fazer uma aliança, eles trocavam porções de sal. Era ali o contrato, era ali o acordo, sendo ali selado. Era selado com sal. Essa ideia de aliança com Deus, ela é central no cristianismo. Deus é um Deus de aliança. Tá? Deus é um Deus de aliança. Mas ela é aprofundada no Novo Testamento por meio de Jesus. A aliança, ela implica em alguns fatores aqui, digamos assim. Ela tem o compromisso de Deus, o compromisso da parte de Deus, e Deus nunca vai deixar de cumprir aquilo que Ele se compromete a fazer por nós. Há o compromisso do cristão, que é a nossa parte. A base na graça, que nós somos salvos pela graça, não é por mérito nenhum. E também
há um envolvimento aí de uma relação pessoal e íntima com Deus. Então, esse compromisso, né, que nós vemos entre duas partes, entre Deus e o cristão, entre Deus e o discípulo, entre Deus e eu, entre Deus e você, é um compromisso, é uma aliança que precisa ser cumprida por ambas as partes para dar certo. Eu me lembro que eu já fiz muitas, digamos assim, alianças com Deus, né? Muitos acordos com Deus. E houve um em que eu mesma quis colocar as cláusulas. E eu coloquei as cláusulas. Eu vi que Deus aceitou e Ele estava cumprindo direitinho. Só que num determinado dia eu fiquei muito brava, muito nervosa, porque foi um momento da minha vida em que eu tive que me colocar como sal na vida de outra pessoa. Eu fui sal na vida de outra pessoa. E eu tive que, digamos assim, preencher uma brecha na vida dessa pessoa, no muro dela. Tinha uma brecha. E eu, diante de Deus, me coloquei nesta brecha. Eu via que era isso que Deus queria de mim. Só que eu coloquei determinadas cláusulas. Olha, só que tem que ser assim, eu não vou aceitar isso, eu não vou aceitar aquilo. E o inimigo, sabendo disso, ele vem com toda a fúria dele. E ele simplesmente aprontou uma comigo. E eu cheguei em casa muito nervosa, chorando, fui para o meu quarto e falei assim, olha Deus, eu estou abrindo mão, eu não vou mais continuar nesse acordo aí. E veio a palavra de Deus para mim, né? E foi uma palavra dura. Eu mesma que tinha colocado as cláusulas, Deus estava cumprindo a parte dele. E aí veio uma palavra tão dura para mim, que eu não sei se vocês já leram, não me lembro agora que parte que é, mas é uma parte que o rei Acabe, ele sai em guerra, e ele não faz exatamente o que Deus mandou com o inimigo. E era o que eu estava querendo fazer, pular fora, porque o inimigo, né, ele vem com os ataques e eu queria desistir. E aí Deus disse assim para mim, é a sua vida pela dele. Está lá escrito, procura o que vocês acham. Na hora eu até me revoltei, reclamei, chorei. Mas logo depois, o que eu fiz? Eu simplesmente pedi perdão a Deus, né? Voltei ali a orar, a declarar o meu amor, enfim. Eu entendi que eu estava errada. E eu entendi naquele momento que Deus também ia me dar a vitória. Então, há momentos em que nós temos que ser sal mesmo. E esse sal que nós vamos ter que ser, muitas vezes, não vai ser apenas com um ato de bondade, tá? Com um ato de solidariedade. Porque há pessoas que Deus coloca nas nossas vidas, e enquanto sal da terra, nós temos essa posição especial, privilegiada em Deus. É um laço de amor, de graça e promessa, mas é um pacto inquebrável. Então, nós temos sempre que estar atentos, atentas, àquilo que acontece nas nossas vidas, para nós não quebrarmos essa aliança, porque Deus, Ele não vai quebrar. Deus, Ele vê a aliança que Ele tem conosco como um pacto inquebrável. Então, é muita responsabilidade ser sal, é um grande privilégio. Porque Deus, Ele nunca coloca um discípulo dele por baixo, para ocupar alguma posição inferior. Pelo contrário, é uma posição de peso, é uma posição especial. Não estou falando aqui que nós não vamos fazer serviços que nós julgamos aí subalternos, tá, gente? Não é isso, certo? Mas enquanto cidadãos do reino, nós temos uma missão. E qual é o prêmio final? É a nossa salvação, é o céu. Então, nós temos ali um lugar privilegiado.
Então, voltando aqui, como representante de Jesus, nós podemos alterar a dinâmica de um lugar. As pessoas, elas sabem disso. Elas notam isso em nós. Pode ver como elas notam isso em nós. Elas sabem que a nossa presença faz diferença, que você é diferente. Não demora muito, elas percebem. E elas olham para nós como um espelho. Elas olham para nós ali e elas precisam ver em nós, esse espelho, aquilo que elas desejariam ser. Então, elas precisam desejar, olhando para nós enquanto espelho, elas precisam desejar aquilo que nós somos em Cristo. O Espírito Santo que habita em nós irá gerar nelas esse desejo. Já ouviram essa parte que Paulo fala? Que ele vai lá e planta. Mas quem é que vai cuidar de verdade? É o Espírito Santo. Então, nós temos o Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos, sozinhas. Dentro dessa casa aqui, ó, não existe só eu, existe também o Espírito Santo. E nós não podemos, dessa maneira, atingir a consciência do mundo. Nós não vamos conseguir atingir a consciência das pessoas, tá? Se formos contra nós mesmos. Como assim contra nós mesmos? Nós somos sal. Como é que nós vamos atingir a consciência de alguém se nós formos contra esse ser sal? Não dá certo. Isso pode acontecer? Pode. Mateus 13 fala sobre isso. Quando é que Mateus 13 fala sobre isso? Ora, não precisa abrir, tá? Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Quando é que o sal se torna insípido? O que significa tornar-se insípido? Há dois significados no dicionário. Primeiro, o significado literal com relação ao sal. Esse sentido diz o seguinte, que não tem sabor, que não tem gosto. Então, imagine um macarrão insípido. Macarrão insípido. E qual é o antônimo de não ter sabor, de não ter gosto? Gostoso, saboroso. Então, quando você come algo gostoso, saboroso, você divulga. Você quer que o outro também prove. E o outro vai gostar também. Só que o sal, ele pode perder o gosto, né, o sabor. E tem o significado figurado. O significado figurado é aquela que foge do dicionário. É aquela que nós criamos. Qual seria esse significado? Algo sem interesse, sem graça, sem animação, enfadonho. O que é enfadonho? Que aborrece, que cansa, né? Monótono. Qual é o antônimo? Interessante, animado, atraente, contagiante. Agora imagine você levar Jesus para uma outra pessoa dessa maneira, sem o sabor. Perdeu o sabor. Não vai dar certo. Ele não vai querer, a pessoa não vai querer esse Deus, né? Olha, o elemento do sal é chamado de cloreto de sódio. O cloreto de sódio é um componente estável. O que significa ser um componente estável? Ele não perde a salinidade, ele continua ali com a salinidade. Ele pode perder o efeito ao ser diluído. E é esse o ponto que se aplica a nós cristãos, tá? Quando nós perdemos esse efeito de dar sabor. Esse sal, enquanto discípulo de Cristo que perdeu o sabor,
ele acaba perdendo o sabor porque ele se corrompe. É quando ele é contra si mesmo, que é o ser sal, ele perdeu. Ele não permaneceu puro ali. Lembra que o sal é símbolo de purificação? Então, ele é puro, mas ele perdeu aquela pureza. E na época de Jesus, ele não usou o sal de forma assim, vã, porque é mais bonito criar uma metáfora. Não, até no insípido havia um contexto. E eu vou explicar para vocês. Eu encontrei um vídeo, um short, do Rodrigues Silva, não sei se vocês conhecem, ele é um arqueólogo. E ele disse que na época de Jesus, o sal era tirado do Mar Morto e era levado até Jerusalém. Por quê? Nós já vimos que o sal era misturado às ofertas. As ofertas eram temperadas com sal. Parte desse sal, durante esse trajeto de sair do Mar Morto até Jerusalém, acabava caindo no chão. Ao cair no chão, ele se misturava à terra. Como separar o sal da terra? Não tem como. O sal havia se contaminado. É assim que nós nos contaminamos. É assim que nós nos corrompemos, perdendo o nosso efeito, assim como o sal, naquela época, ao cair e se misturar na terra, perdia o seu efeito. Tá? Mas eles não desprezavam, digamos assim, aquele sal. Já não ia servir mais como símbolo de purificação, de santificação, de fidelidade, por exemplo, no sacrifício das ofertas. Tá? Mas os sacerdotes de Jerusalém, eles guardavam aquele sal estragado em depósitos, por motivos bem específicos. Tá? Principalmente por um motivo específico. Quando nevava no lugar, o chão se tornava muito escorregadio e as pessoas podiam cair. Aí, o que eles faziam? Eles tiravam esse sal misturado à terra, que tinha se estragado, do depósito, e jogavam na neve, para derreter mais rapidamente. Tá? E o sal, ele acabava, além de misturado à terra, que ele já tinha sido, ele ainda acabava molhado, porque a neve derretia, ele estava ali misturado à terra, virava lama, virava lodo. Jesus viu isso várias vezes em Jerusalém. Então, é esse o sal insípido que o discípulo pode se tornar. Nós não seremos usados por Deus para parar a corrupção do pecado nos outros, se o pecado está nos corrompendo. Se nós estamos em pecado, esse sal que nós somos já está insípido. Como é que nós vamos ajudar a parar a corrupção do pecado no outro? Tá? Por quê? Nós defendemos o que é certo. Estão lembrados da bem-aventuranças? Lá no começo de Mateus 5, quando Jesus começa a falar das bem-aventuranças, e eu li uma aqui para vocês, é aquele que tem sede de justiça, né, porque irão se fartar. É isso que Deus nos promete. O que é a justiça? É defender o que é certo. E aí, como que nós vamos fazer isso? Né? O cristão sem testemunho perde sua influência. Então, nós temos que ter um testemunho cristão, um testemunho coerente. E nós não vamos ter esse testemunho se nós perdermos o sabor. Então, não basta ter nome de cristão. Ah, eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador, eu sou cristã. Não basta ter só o título, o nome. Não basta apenas crer. É preciso viver com autenticidade, né? É preciso agir, porque nós somos agentes. Agente é aquele que age, tá? E identidade sem testemunho não serve para nada. Então, se alguém tem a identidade de ser cristão, mas não tem o testemunho, não tem ali
a vida dele para servir de espelho para o outro, de nada vai adiantar. Tá? Então, nós temos que nos manter incorruptíveis. Tá? Incorruptíveis. É nossa responsabilidade. Olha a nossa responsabilidade. Nós só vimos o privilégio, né? Ser sal, ser luz, ser sal da terra, ser luz do mundo. É privilégio. Agora nós estamos vendo a nossa responsabilidade, que é manter no sal, né? Que é manter um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Então, independentemente de qualquer outra coisa, em primeiro lugar, manter esse relacionamento pessoal e íntimo com Deus. E como nós fazemos isso? Nós temos recebido uma série de ensinamentos aqui na igreja. Não vou dizer que são só esses ensinamentos. Quando nós recebemos os ensinamentos, nós temos também as experiências pelas quais nós passamos. As experiências, elas são importantes porque elas nos amadurecem. Por isso que às vezes você encontra um jovem de 18 anos, às vezes mais maduro, que é da igreja, e você se surpreende com isso, e não vê isso, às vezes, num homem de 45. Tá? Estou dando assim um exemplo que às vezes você percebe, e que de repente você estando já na igreja há algum tempo, ainda não notou isso. Então, nós amadurecemos espiritualmente com as experiências. Nós temos os ensinamentos e as experiências. E os ensinamentos que nós recebemos, por exemplo, nós vimos aqui as disciplinas espirituais. Nós vimos assim que a oração é um diálogo, que nós falamos durante a oração, mas nós temos que também manter aquele momento de solitude, de estarmos ali em silêncio para ouvirmos o Senhor. É importante. Nós vimos aqui a disciplina espiritual do contentamento, da simplicidade, de como nós temos que viver. Então, nos mostrou aqui qual é a forma que nós temos que viver. Tá? Então, nós estamos recebendo esses ensinamentos. E por que isso? São providências de Deus para nós não nos desviarmos do caminho e nos tornarmos esse sal insípido. Efésios 5, do 15 ao 16. Efésios 5, do 15 ao 16. Diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Nós estamos vivendo dias maus e muitas vezes na correria do dia, nós trabalhamos, corremos daqui, dali, temos as obrigações da casa, da família. Nós acabamos nos esquecendo de prestar atenção que muitas vezes essa vida secular que nós temos nos tira, em parte, essas oportunidades de estarmos com Deus, de estarmos aprendendo com Ele, para não termos aí esse estilo de vida que o insensato tem. Parece assim que passou o dia, você vai dormir, vai ter o outro dia, e aquela monotonia. Então, não é esse tipo de vida que Deus quer para nós, e nem esse tipo de vida que Ele quer que nós levemos aos outros. Jesus ensina os discípulos no Sermão do Monte e nos ensina hoje. Tá? Nós estamos vivendo dias maus. Então, nós precisamos prestar atenção. O que eu gostaria de falar aqui para vocês, voltar a falar no que eu já comentei aqui, tá? Na primeira parte, nós vimos que nós somos sal, né? Vós sois sal. E eu coloquei isso como um privilégio muito grande, Deus nos escolher para sermos sal na terra,
para nós sermos agentes de conservação da sociedade na qual nós vivemos. Só que quando, né, ele fala do sal insípido, ele vai mostrando aí a nossa parte, a parte que cabe a nós, que é a responsabilidade. Quanto mais privilégios Deus nos concede, maior a nossa responsabilidade. Então, se você ainda não tinha percebido isso, comece a perceber, né? Às vezes, no trabalho, você recebe uma promoção. Você recebe um novo cargo, e esse cargo, logicamente, vai exigir mais responsabilidade. Assim também é com Deus, tá? Nós precisamos, então, assumir a nossa responsabilidade, não só os privilégios. Nós falamos contra o que está errado. E o que é errado, né, senão tudo que vai contra a verdade de Cristo. O nosso papel está bem claro quando Jesus afirma que nós somos o sal da terra. Nós temos que estar dentro da verdade de Cristo. Os cristãos, eles sempre são colocados na linha da frente de todos os esforços ao redor do mundo para ajudar as pessoas que sofrem. É como eu falei sobre o sal, né? O sal, ele é o tempero mor, né? Ele está à frente de todos os outros. Dificilmente pode ser até que você consiga algo um pouco melhor quando você não tem o sal para dar sabor a uma carne, por exemplo. Mas, se tivesse um sal, seria melhor, né? Então, o sal, e assim como nós estamos sempre na linha da frente para ajudar as pessoas que sofrem, que ainda não têm Deus. E algo interessante também nessa palavra é que Jesus diz que nós somos o sal. Tá? Ele não fala assim que nós seremos sal no futuro, né? Ele não diz assim, vós sereis sal quando eu for para Deus, quando eu for para o Pai. Não, ele fala, vós sois sal. Está no tempo presente o verbo. E também não é uma hipótese, né, presa a uma condição. Se vocês fizerem isso, vocês serão sal. Não, tá? Ele fala no presente, vós sois o sal da terra. E quando vocês falaram aqui com a boca de vocês, né, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, então vocês estão aí com a boca de vocês, né, afirmando aquilo que Jesus disse que vocês são. Há um trabalho a ser realizado, né, há uma missão urgente nesses dias maus que nós estamos vivendo, e que nós precisamos colocar em prática. Lembra aquele versículo que foi lido aqui, que não é para nós perdermos as oportunidades, porque os dias são maus? Então, não vamos perder a oportunidade de falar de Deus. Se cairmos e nos transformarmos em lama, em lodo, não serviremos mais para Deus. Imagine você cair e se misturar com as coisas da terra, deste mundo, né? Você vai ser lama, lodo, você vai ser pisado, pisada. O que significa isso? Você vai ser humilhado. Você vai ser humilhada. Irá acontecer o que ele descreve no sermão, tá? Ele não vai poder nos poupar, porque nós caímos. A decisão de cair é nossa, a responsabilidade é nossa. E Jesus, ele não quer discípulos que só querem os privilégios. Tá? Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus é Deus. Ele estava lá no bem bom. Ele veio para cá, né? Ele é o verbo que se fez carne. Ele veio para cá, ele sofreu. Ele foi traído. Ele morreu de forma horrível. E ele fez tudo isso para gerar em nós algumas atitudes. E há 3 atitudes aqui, muito importantes, que eu sempre reconheci em Jesus. Ele quer que nós aprendamos a servir. Então, o posto aqui de discípulo de Jesus, de ser sal e luz, não é um posto de você ser servido, ser servida. É de você servir.
de você perdoar e de você amar. Tá? Então, são 3 atitudes que Deus quer que nós, seus discípulos, tenhamos. Jesus, ele quer que seus discípulos reprimam o mal no mundo, preservando-se da corrupção. Renovem o mundo. Jesus quer que nós renovemos o mundo, realçando o sabor. E ele quer também que nós participemos da cura do mundo, da sua redenção, e não da sua destruição. Porque participar da sua destruição seria nós cairmos na neve, na terra, nos transformarmos em lama, em lodo, né? E ele não quer isso para nós. Então, olha, como ser sal da terra em um mundo jaz no maligno, né? Já ouviram essa frase? O mundo jaz no maligno? Ou seja, um mundo totalmente corrompido. Segundo Timóteo 3, dos versículos 1 ao 5, tem até mais, mas eu coloquei até os 5, tá? Diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então, nós temos que fugir de tudo isso. São os últimos dias, não é algo fácil, é algo muito complexo, muito difícil até, mas Jesus, ele tem nos consolado todos os dias, é isso que ele fala na palavra dele, que nós não estaríamos sozinhos em nenhum dia com relação aos tempos difíceis. Ele disse, né? Estão lembrados da palavra do domingo passado que eu citei aqui? É um pedacinho dela, ó, Hebreus 13, 5, tá? É o finalzinho de Hebreus 13, 5, diz assim: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Olha o que Jesus nos fala, né? E em João 16, 33, ele diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Não é a paz que o mundo dá, tá? É a paz que Jesus nos dá. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando ele diz assim, olha, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, se você for lá em João 16, antes desse versículo, você vai ver que é muita coisa ruim que ele diz que iria acontecer aos discípulos. E no final ele fala assim, tenho dito para que tenhais paz em mim, né? E ele diz, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Ou seja, não são coisas boas, mas ele já fala antes de acontecerem, para que nós fiquemos em paz, firmes no propósito, porque ele há de nos guardar, de nos proteger, de suprir as nossas necessidades. E aí, eu volto naquela palavra de Efésios 5, 15 e 16, que é mais um alerta para nós. Ó, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. A palavra, como eu disse no início, ela tem poder. A palavra de Deus, ela nos sustenta.
temos que deixar a palavra adentrar dentro, né, adentrar em nós, fazer o que ela diz que ela faz, da forma como está escrito ali. A palavra é a espada do Espírito Santo, espada de 2 gumes, e ela faz um trabalho dentro de nós. Às vezes nós não percebemos, mas quando uma pessoa se converte, pode ver, rapidinho ela começa mudando já a linguagem. É a palavra já surtindo efeito lá dentro. O Espírito Santo já está lá. E aí, é como a Simone disse, né? Já que ela passou a ouvir hinos, né? Que ela ficava ouvindo hinos o dia inteiro. E é engraçado isso. Eu falo no sentido de você se surpreender, o engraçado, tá? Porque você olha para a pessoa que se converte ali, né, que está naquele primeiro amor, e quando a pessoa já tem um pouquinho de ousadia, ela já faz uma oração, e quando ela faz a oração, ela já está pensando e pede para Deus alcançar os que estão lá fora. Por quê? Porque ela acabou de sair de lá. E nós, que temos mais tempo, nos esquecemos. E nós não podíamos nos esquecer, porque nós somos sal. Então, a palavra ela tem esse poder aí, né? Voltando ao questionamento anterior, que eu parei lá em cima, voltando agora nele, né? Como ser sal da terra, em um mundo jaz no maligno, né? Totalmente corrompido. Como testemunhas vivas de Cristo. Lembra que nós, como sal, nós temos um testemunho cristão, né? Ajudando os que se encontram dominados pelas fraquezas do mundo, pelos espinhos que o mundo lança, tá? Com as experiências, com a leitura da palavra. Aí eu vou falar aqui do curso Fundamentos. Eu estou assim, fazendo as aulas do curso Fundamentos, e há sempre alguma coisinha, por mais tempo que você já tenha de vida cristã, há sempre uma coisinha ali, outra aqui, que você aprende. E que você pensa assim, nossa, não tinha reparado nisso. Mas é bom também para você se renovar. Sabe aqueles cursos de atualização que o trabalho exige? É você fazer esses cursos que a igreja oferece, né? E aí, nós aprendemos nessa última aula que Deus, assim, Ele divide, Ele compartilha conosco alguns atributos conhecidos como comunicáveis, né? Tem os incomunicáveis e tem os comunicáveis. E nós levamos esses atributos às outras pessoas. Então, quando nós levamos a bondade de alguém, ajudando com o que somos, com o que temos em Cristo, nós estamos sendo sal. Quando nós levamos o amor de Deus a alguém, Deus nos ensinou a amar primeiro, por isso que nós também aprendemos a amar, né? Ele nos amou primeiro entregando o seu Filho, nós estamos sendo sal na vida de alguém. Quando refletimos a santidade de Deus, nós precisamos refletir essa santidade, para que as pessoas também desejem isso. Quando declaramos a justiça de Deus sobre a vida daqueles que se encontram sofrendo e necessitados, fazemos uma oração, né? Aí comece a puxar na sua memória aí momentos em que você serviu alguém. Comece a puxar agora na sua memória. Veja, né? Quando é que você pôde ser sal na vida de alguém? Quando é que você ajudou alguém? Houve uma época na minha vida em que eu passei por uma grande luta, e lógico, em todo lugar que eu ia com isso na cabeça, na mente. E certa vez, um aluninho, na época era 5ª série, né? Agora é 6º ano, mas naquela época, ele era um aluninho, tinha até bastante dificuldade nas matérias, né? Eu me lembro dele, nunca mais me esqueci dele. Ele me viu pelo pátio ali, indo de uma sala para outra, tinha dado o sinal. Ele correu em mim
e me entregou algo, botou algo na minha mão e falou assim: professora, eu senti de Deus de dar isso para você. E quando eu vi, era um chaveirinho com um coração que eu ainda tenho, tá? Eu guardei até hoje, faz muitos anos, quase 20 anos, e estava escrito assim: Deus é amor. Isso para mim foi muito importante. Porque naquele momento, no meu trabalho, Deus estava dizendo: olha, eu amo você, eu estou com você. Então, muitas vezes, nós somos sal na vida de alguém e nem percebemos. Às vezes, a pessoa que vem agradecer, às vezes, de você falar com uma pessoa, de você ministrar a paz de Deus, que não é a paz do mundo, que está lá em Filipenses 4, faz com que aquela pessoa mude, né? Ali, naquele momento, aquele sentimento de tristeza em que ela se encontra. Então, nós não podemos deixar de ser sal, né? E há quem diga, olha só, gente, quando vocês salgam uma comida, é muito difícil, né? Acho que é pior do que quando não tem sal, que você pega o sal e joga, não é verdade? No nosso caso, não há problema algum em você salgar demais, em você ser sal além da medida, né? Por quê? Dizem que aí a pessoa vai sentir muita sede, e aí você dá palavra para ela, né? É algo que eu achei interessante. E nós temos também uma segunda metáfora. Eu vou pedir aqui para colocar Mateus 5, a partir do 14, versículo 14. É uma segunda metáfora que aprofunda o nosso papel e a nossa influência enquanto seguidor de Cristo. Olha só. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha só, o que nós temos aqui, né? Nós temos uma segunda metáfora. Primeiro, nós somos sal. E agora nós somos luz. Então, nós não somos só sal. Nós somos sal e nós somos luz. O que essa palavra revela a nosso respeito? Assim como uma lâmpada, né? O que é candeia? Candeia é uma lâmpada, uma lamparina. Assim como uma lâmpada, ou até uma cidade inteira, no alto do monte não pode ser escondida. Veja bem, como esconder uma cidade que foi construída em cima de um monte? Todo mundo enxerga, né? Uma lâmpada que é colocada no velador. O que é velador? Num lugar próprio, em lugar alto, tá? Essa lâmpada, ela vai ser vista por todas, e é assim conosco. Então, assim como uma lâmpada que é colocada no alto não pode ser escondida, que a lâmpada não foi feita para ser escondida, nós também, enquanto luz, não fomos feitos para ficarmos escondidinhos, tá? Mas para ficarmos visíveis no mundo, refletindo a luz de Deus. Aqui diz, olha, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Quais são as nossas boas obras? Os frutos que nós estamos dando, tá? Então, a luz é associada a essas ações que ficam visíveis, mas tem que ser positivas, lógico, né? Se a luz é positiva, para levar os outros a glorificar a Deus. Então, é um convite à vida ética, justa e misericordiosa. E aí, eu me lembrei de um ditado popular. Vocês já devem ter ouvido bastante. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Já ouviram? Esse ditado popular, ele expressa a ideia de que alguém está dando uma ordem ou um conselho.
mas seu próprio comportamento não corresponde ao que está sendo dito. Ou seja, ele fala uma coisa que é boa, que é o certo, mas ele faz algo totalmente contrário. Então, nós não podemos ser essa luz, porque irão enxergar isso em nós também. Tá? Então, nós não temos que testemunhar também apenas por palavras, mas com ações que revelem o amor de Deus. Como luz do mundo, vão nos julgar pelo que eles enxergarem em nós, pelo que nós estamos fazendo. Por isso, se o sal tem a capacidade de preservar e dar sabor, olha qual é a luz, né? A capacidade da luz: iluminar e orientar. Então, como luz, nós vamos iluminar e orientar. Esse é o nosso papel enquanto luz, né? E realizamos esse papel pelo que mostramos ser aos outros. É, de novo, o nosso testemunho. Quando estamos vivendo para Jesus Cristo, a sua simples presença pode incomodar os outros, né? O que é incomodar uma pessoa? É ela ficar inquieta. Então, ela olha para nós, incomoda. Isso não significa que vai ser negativo. Pode ser negativo ou pode ser positivo, tá? Mas quanto mais uma pessoa piedosa é, mais isso vai acontecer, né? Mais incomodada ela vai ficando. Poucas coisas são mais difíceis de aceitar que um bom exemplo. Por quê? Né? Você acha que é difícil para uma pessoa aceitar um bom exemplo. Então, ela vê em nós um bom exemplo, fica difícil de ela aceitar, né? E chama a atenção dela. Tá? A luz, ela revela coisas. Enquanto luz, ela vai revelar coisas para outra pessoa, sobre nós mesmos e sobre elas. Tá? Ela traz à tona o que está escondido, ela traz clareza. E isso pode ser até doloroso. Vocês já devem ter ouvido desculpas mirabolantes do porquê de as pessoas não acreditarem em Jesus. Mas a verdadeira razão pela qual as pessoas não acreditam em Jesus é que elas não querem enxergar o seu próprio pecado. Elas não querem ver o pecado delas ali exposto. Elas não querem admitir os seus defeitos. E aí nós entramos aqui em João 3, do 19 ao 20. Diz assim, João 3, do 19 ao 20. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, a luz, ela não só expõe o que está escondido na escuridão, para aquela pessoa que olha para você e você é a luz, como ela mostra também o caminho da saída. O caminho da saída do pecado. As nossas obras, né, os nossos frutos são manifestos. Da mesma forma, a luz que brilha dos cristãos mostra, né, não só os defeitos e os pecados, mas mostra-lhe o caminho para Jesus Cristo. E aí nós voltamos àquela ideia do espelho, né? A pessoa olha para nós e de início ela pode até querer fugir daquilo, às vezes até de inicialmente querer falar mal, nos perseguir, mas o Espírito Santo ele faz a obra e ela vai querer aquilo, né? Então nós temos que ver, porque a luz de Deus ela há de combater essa ignorância inicial por parte da pessoa, né? Assim como combate também a injustiça e a maldade.
E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Que tipo de opinião, olha só, é uma pergunta, que tipo de opinião você acha que as pessoas teriam de Deus se você fosse o seu único representante? Você é o único representante de Deus para a pessoa. Que opinião você acha que as pessoas teriam de Deus? E se cada cristão vivesse exatamente como você? Quantos seriam atraídos ou afastados do Evangelho, olhando para esse estilo de vida que você tem? Jesus disse: vós sois a luz do mundo, e devemos levar as pessoas a glorificar a Deus por isso. Nós vimos aqui em João 3, 19 e 20, não precisa colocar, que a luz veio ao mundo. Quem é essa luz que veio ao mundo? É Jesus, né? Essa luz é Jesus. Jesus é a luz. E Ele nos fez luz também. No Salmo 119, 105, nós temos uma importante palavra sobre a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a luz pode também simbolizar a presença e a direção de Deus. Lembra do que foi falado? A luz aponta também a saída para você sair do pecado. Então, a luz, ela tem essa direção de Deus para uma vida baseada na justiça, na sabedoria, na paz, na retidão. Ela direciona os perdidos e aponta para Deus. Ela é a espada do Espírito Santo, né? Porque ela é a palavra de Deus. Então, a luz é Deus, a luz é Jesus, é você, é a palavra. Jesus é a palavra, porque é o verbo que se fez carne, e nós temos essa palavra conosco, nós temos a espada do Espírito Santo, e ela cumpre em nossas vidas e na vida daqueles para quem nós levamos Cristo. Ela cumpre da forma como ela está escrito. E para vocês pensarem, então, naquela parte que eu falei, né? Muitas vezes você pode ser o único representante de Jesus Cristo que os seus amigos, a sua família, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã, né? Os seus colegas de trabalho, os seus vizinhos podem vir a ter. Então pense nisso, enquanto sal e luz. E eles irão avaliar toda a mensagem de Deus a partir do exemplo que eles veem em você. Eles irão formar uma opinião sobre o que pensam a respeito de Deus, baseados em você. Por isso, deixe a sua luz brilhar. Não se esconda embaixo de uma vasilha. Não se esconda embaixo de um cesto. Não seja egoísta. Não tenha medo. Não tenha vergonha, não seja tímido, né? Nós temos tudo para vencer essas nossas fraquezas. E para finalizar, então, nós vamos ver a relação entre sal e luz. Primeiro, tanto o sal quanto a luz, elas trazem um impacto no mundo. Lembra que eu falei? As pessoas vão ver que você é diferente. As pessoas vão notar que você faz a diferença. Então, ambos representam essa influência positiva. Só que o sal, ele age mais internamente, por dentro, né? Preservando da corrupção. A luz, ela age mais externamente, revelando, mostrando, né? Mostrando o pecado, mostrando a saída. Ambos têm identidade e missão, né? Jesus disse: vós sois e não vós sereis, indicando que ser sal e luz é parte da nossa identidade, é essencial, tá? Sal e luz exigem um testemunho coerente. O que é um testemunho coerente? Nós já vimos aqui. O sal não pode ser insípido, né? Então, lembra, né? O sal sem sabor e a luz escondida perdem a sua função. Assim,
é a fé sem obras, ou sem influência prática, que perde seu poder transformador. E nós temos aqui uma relação de complementariedade, né? O sal impede o mal e a luz promove o bem. Juntos, eles apontam para um papel duplo nosso. Nós temos um papel duplo enquanto cristãos, que é resistir à corrupção, guiar outros com a verdade de Deus, o amor, a ética, a misericórdia e a justiça. Jesus nos chama para ser sal e luz, porque o mundo precisa desesperadamente de preservação moral e orientação espiritual. Então, vamos aprender, né, mais sobre o nosso caráter. Vamos, essa semana, voltar lá nas bem-aventuranças e vamos retomar, nem que seja na nossa mente, essa parte de ser sal e luz, tá? Isso implica não só privilégio, mas responsabilidade, coragem e uma vida transformada por dentro, que transborda para fora. Então, a vida transformada, então é aquela história, né? Nós vamos nos despir do velho homem e colocar a roupagem da nova criatura. Tá? Nós devemos viver publicamente a fé, com humildade, mas com coragem. Lembra que eu falei? Com humildade. Porque Jesus veio nos ensinar a servir. Eu conheci muitos líderes religiosos que queriam o tempo todo ser servidos e não servirem. Tá? A palavra diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, os vossos frutos, e glorifique a vosso Pai que estás no céu. Mateus 5,16. E há também algumas perguntinhas aqui, para vocês fazerem uma reflexão durante essa semana aí. O que está impedindo minha vida de dar sabor ao mundo? O que está impedindo? Você não pode ser esse sal insípido, que perdeu o sabor, que perdeu o efeito, né? Minha presença transforma o ambiente ou me conformo com ele? Tenho vivido uma fé que brilha ou escondo minha luz por medo, vergonha, timidez e indiferença? Minhas ações têm levado outros a glorificar a Deus? E aí vem os desafios, né? Seja sal, firme nos valores, mas com amor. Seja luz, visível nas obras, nos frutos, naquilo que você faz, mas sem orgulho. E viva de forma coerente, tenha um testemunho coerente ao sal e à luz, intencional e ousada, né? João 15,16. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Olha a promessa de Jesus. Eu acredito que se nós formos sal e luz, tudo que nós pedirmos ao Pai, em nome de Jesus, Ele irá nos conceder, porque nós vamos saber pedir. Nós não vamos pedir aquilo que não é para ser pedido, não é verdade?